996734567, esse é o número do nosso WhatsApp, para você que nos vê, para você que nos ouve pela Rádio Brasil Central, a MFM, você que nos acompanha pelo Facebook da TBC, fazer a sua pergunta para o reitor da UFG, o professor Edivar Madureira. E como aqui o nosso telespectador, o nosso ouvinte, sempre tem vez, eu abro com a pergunta do José de Oliveira Filho. Ele trabalha na área de educação, reitor, e gostaria de saber do senhor sobre o valor que é gasto com segurança na UFG. Olha, José, realmente é um valor... José de Oliveira. José de Oliveira, é um valor elevado, é na ordem de mais ou menos 20 milhões de reais por ano. Nós temos um campus muito espalhado, são vários campos, né? Catalão, Jataí, nós temos unidade em Firminópolis, temos uma unidade em Caldas Novas, muitos prédios, e a gente está fazendo um investimento muito grande em apoio com câmaras e tal, para a gente ver se consegue melhorar esse gasto em segurança. Né? E tem traficante de drogas na UFG? Como que é essa história? Olha, essa pergunta também é muito oportuna. A universidade não está fora do mundo, né? A universidade está no mundo. Nós estamos falando de uma comunidade de 50 mil pessoas e no meio dessas 50 mil pessoas, é claro que aparecem todos os tipos de pessoas. Nós estamos num trabalho muito articulado, inclusive, com os organismos de segurança, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, porque nós queremos o campus absolutamente livre do tráfico. Porque as pessoas têm que transitar numa universidade, Enzo, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós tivemos problema com o tráfico na universidade, conseguimos combater, mas a gente sabe que essas coisas... O senhor é a favor da polícia militar dentro do campus? Porque existe uma resistência muito grande dos alunos, né? Jean, felizmente nós já viramos essa página. Já viramos. Olha, nós temos um apoio no campus de Samambaia, nós temos ronda da PM nos locais críticos, nos horários críticos, numa parceria extremamente produtiva com a Polícia Militar, e num acordo que foi feito por nós, começado inclusive no mandato do professor Orlando, depois de alguns incidentes que tivemos lá, e hoje a Polícia Militar convive na universidade em absoluta harmonia, respeitando inclusive as características da universidade, que é um lugar de muita liberdade, mas nós tínhamos problemas de muito assalto nos pontos de ônibus, a gente conseguiu nessa parceria fazer isso. Essa página está superada e a gente tem, inclusive, trabalho de cooperação com a polícia na questão do tráfico. Que bom. Professor, de que forma a UFG com esses costos está garantindo que a ampliação do Hospital das Clínicas vai continuar e se vai continuar mesmo? Iago, assim, nós, felizmente, nós temos os recursos para a conclusão do bloco de internação do HC, que, diga-se de passagem, é a maior obra da história da UFG. Nós estamos falando de um hospital com 45 mil metros quadrados de área construída, com 600 leitos, dos quais 120 leitos de UTI. Será o maior hospital do Centro-Oeste, provavelmente. E só em termos de leitos de UTI, dos atuais leitos que nós temos no HC que funciona hoje, a gente multiplica por 5. Ou seja, terá um impacto na saúde do Estado muito importante. Os recursos para a conclusão da obra estão assegurados porque são do orçamento anterior, então eles já estão naquela rubrica de restos a pagar, porque é o tempo que a obra não termina no ano que ela começa, porque é uma obra muito grande, esses recursos estão assegurados para terminar a obra. São emendas parlamentares? Sim, muito bem lembrado. Esse hospital, 95% dele foi construído com a bancada. São 4 legislaturas aportando emendas de bancada para que a gente tivesse... Os nossos 17 deputados federais e 3 senadores são parceiros? São parceiros, sempre foram. Tem a universidade como uma instituição, né, suprapartidária e essencial, e uma obra de um grande hospital que tem impacto na saúde não só de Goiás, né? Nós recebemos no HC gente de outros estados. De várias especialidades, né? Várias especialidades. Quanto já foi investido? A obra esse prédio, como eu falei, de 45 mil metros quadrados, é uma obra, só a obra, né? E nós estamos falando da conclusão da obra, nós temos que equipar esse hospital ainda, e a gente já tem conversado com a bancada. Quer dizer, esclarecendo isso, a gente deve inaugurar o hospital esse ano e a gente deve colocar ele em funcionamento. Não os 600 leitos, porque vão faltar alguns equipamentos que a gente vai
implementando a partir de que os equipamentos forem chegando. Mas a gente deve inaugurar esse ano. É uma obra orçada em mais ou menos, de construção, mais ou menos 180 milhões de reais, que foi o que a bancada aportou. Né? Em quanto tempo? Olha, são muitos anos, porque ela começa, a primeira iniciativa é da ex-reitora, a professora Milka, que conseguiu uma emenda, que conseguiu fazer o início do prédio, a fundação. Nós estamos falando de 2003. De lá para cá, as emendas não eram impositivas, então às vezes eram destinadas as emendas, a emenda não era liberada. Então a obra foi aos solavancos, vamos dizer assim. O ano que liberava emenda, a gente conseguia empurrar a obra. Até que a última liberação, que foi um valor mais significativo, de 100 milhões de reais, ainda no mandato do professor Orlando, a gente conseguiu o recurso para terminar a obra. Então a gente deve terminar a obra agora entre outubro e novembro no máximo. Eu queria fazer uma pergunta no sentido da qualidade da universidade. O presidente Jair Bolsonaro citou que a universidade não estaria dando retorno efetivo, que o dinheiro do contribuinte deveria ser utilizado para que desse uma empregabilidade mais rápida. Quanto a isso, me parece que é um pensamento assim, até meio raso dele, desconhecimento da complexidade que é a função da universidade. Mas eu queria perguntar especificamente sobre a questão do ensino, que é um dos tripés da universidade. As universidades brasileiras, públicas especialmente, elas não têm deixado a desejar nessa formação de professores, por exemplo, e aí ela estaria dando uma contribuição importante para a educação básica. Manuel, olha... no mesmo sentido da pergunta do Manuel, já vou engatando para a gente ganhar tempo. A Ivanilda Almeida, Carolina Parque, perdão, Ivanilda, né? Pergunta em sentido do pronunciamento do presidente sobre as universidades. Tá. Aquela fala do presidente Jair Bolsonaro de que as pesquisas eram feitas nas universidades privadas é uma fala, assim, sabidamente, completamente equivocada. Né? 90% das pesquisas feitas no país são feitas nas instituições públicas. Quais são essas instituições públicas? Universidades federais, institutos federais, as universidades estaduais, um destaque muito grande para as paulistas, né? E os órgãos do próprio governo, como a Embrapa, os institutos de pesquisa do MCTI. Então, é uma afirmação equivocada. As universidades, com a expansão, elas passaram a dominar, nesses 90%, a maior parte é dentro das universidades federais, sem dúvida nenhuma. Né? Eu vou dar um número que talvez tenha uma correlação muito forte. Na região norte e nordeste, 92% aproximadamente das vagas nos cursos de mestrado e doutorado, que é onde acontece muito da pesquisa, são das universidades federais. Aqui no Centro-Oeste, mais de 70% das vagas, e aí já mostra diretamente uma correlação com o ensino. Ou seja, a rede privada se abastece de seus mestres e doutores formados pelas universidades. E nas licenciaturas, o que acontece é uma coisa talvez um pouco perversa até, né? Porque assim, nós não temos a maioria das matrículas mais, das licenciaturas, não são das universidades federais, mas a gente forma e forma bem, só que esses profissionais que passam na universidade, em função das condições de trabalho da escola, eles preferem prestar concursos e ir para outras atividades. Então, nós temos muitos professores em desvio de atividade pela possibilidade de criar sua família. Então, formamos, não é a maioria, como eu disse, mas os que a gente forma, muitos acabam tomando outro rumo pelas perspectivas profissionais, porque a educação básica não é valorizada. Professor, na linha da pergunta do Manuel, eu penso assim, existe no Brasil, na minha opinião, uma distorção no gasto do dinheiro público referente à educação. A maior parte vai para o ensino superior, menor parte para o ensino básico. A gente sabe que não dá para construir uma casa com alicerce frágil, colocar um telhado super reforçado que vai despencar. Na linha do que ele perguntou, porque assim, é nítido que a qualidade do ensino hoje, comparado com décadas passadas, com o século lá para os anos 50, 60, é muito inferior. Então a pergunta que eu faço, não era o caso de investir mais na educação básica, como é feito nos países mais evoluídos do mundo, enxugar as universidades,
formar menos pessoas, mas pessoas melhores formadas, ou seja, mais qualidade do que quantidade, porque não adianta você também formar todo ano milhares de pessoas sem capacidade de produzir, de dar retorno ao Brasil, inchando o mercado e sem a qualidade que o povo brasileiro, porque o dinheiro das universidades é do contribuinte, o povo brasileiro investe na universidade querendo retorno. O que você acha disso? Mais uma vez eu vou ter que discordar de você, já, mas por uma razão muito básica. E eu disse numa outra pergunta que você fez, nós formamos muito pouco na educação superior ainda. Nós estamos falando de 17%, enquanto que o Chile é mais de 40%, enquanto que a Coreia é 80%. Inclusive, as metas legais do Brasil é chegar a 33%, que não está sendo cumprida, né? A 33%, nós estamos em 17%. Então, a gente não forma muito na educação superior. A questão do Brasil... Exatamente porque a básica é ruim, a pessoa chega lá sem condição. Não, é porque a gente não tem vaga também. E a gente tem problemas na educação básica também. Assim, só para eu entender, o ensino superior é responsabilidade da União, o básico é dos estados e municípios, como que é isso? Essa é outra parte que eu quero contrapor um pouquinho do que o Jean falou. Não é correto dizer que a gente gasta mais em educação superior. Os gastos da educação em bilhões de reais são 36 bilhões na educação superior e 265 bilhões na educação básica. Porque a atribuição da educação do ensino fundamental, primeira fase, e educação infantil é dos municípios, segunda fase do ensino fundamental e ensino médio é dos estados, e ensino superior Eu falo o dinheiro que vai da União para os estados e municípios. Mas a gente tem que contar o dinheiro todo. Mas é dessa parte que eu estou falando, o dinheiro da União. Mesmo dessa parte, o orçamento do MEC é um orçamento de 100 bilhões. 36 vão para a educação superior. Então não é a maior parte nem dessa. Mas a gente tem que ver que a Constituição brasileira prevê que os entes federados têm as suas responsabilidades, inclusive com vinculação, que agora se fala até em desvincular, o que seria um absurdo. É maior que nós temos que ir para o intervalo de novo. Olha só, faltam 15 minutos para as 9, temos que ir para o último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o quarto e último bloco. Tem muitas perguntas de telespectadores e os colegas aqui também estão com muitas. Vamos para o intervalo.